Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Eduardo Cudê mandou um recado para a direção do Inter na sua entrevista coletiva após o tropeço, o empate contra o Atlético Goianense. Um recado de insatisfação, não de Cudê com relação aos dirigentes colorados e muito menos com relação ao clube, mas insatisfação pela pressão que vem sofrendo. Até quando Eduardo Cudê resistirá no cargo? Será que ele está preparando um terreno de saída? É sobre isso que a gente conversa neste meu vídeo, que tem a força do aplicativo Zapay. Z-A-P-A-Y, o aplicativo que te permite identificar e resolver os débitos do teu veículo. Fica ligado, porque o prazo de pagamento do IPVA se encerra amanhã, terça-feira, dia 30 de abril. O melhor caminho, baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay no link que eu coloquei aqui embaixo. No primeiro comentário deste meu vídeo, clicou ali, baixou de forma grátis o aplicativo da Zapay, através da placa do teu veículo, vale para caminhão, para moto, para carro, vais identificar os débitos, IPVA de 24, licenciamento, tens alguma multa, algum débito anterior, e isso pode ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Melhor ainda, utilizando o cupom promocional Meneghetti20, todos vocês terão um desconto, um abatimento nas taxas do cartão de crédito de 20%. Bora resolver o teu IPVA de 2024. Prazo final é amanhã, terça-feira, 30 de abril. Resolve isso agora, baixando gratuitamente o aplicativo da Zapay no link aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo. É em nome de Zapay que eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre o desabafo de Eduardo Cudê e o recado claro do técnico à direção colorada. Nós podemos considerar que Cudê está carente, que Cudê está pressionado. O fato é que ele está desconfortável. E isso ficou claro na sua entrevista coletiva após o tropeço, o 1-1 contra o fraco Atlético Goianense. Eu não gostei do teor, mas é legítimo que o Cudê use a entrevista coletiva para fazer um desabafo. Eu achei exageradas algumas manifestações do técnico colorado, que também serviram para desviar o foco de uma atuação ruim do Internacional, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, é verdade, o Inter conseguiu encaixotar o seu adversário, mas não teve competência para fazer os 3 pontos. E é verdade também que sofreu um prejuízo, porque o mercado foi visivelmente agarrado pelo seu adversário, pênalti que a Edna, árbitra do jogo, acabou não marcando. Cudê falou que há um clima enraivecido em parte da torcida, que não há paciência de fora, ou seja, ele preserva os dirigentes, preserva o ambiente interno, mas diz que fora do Beira-Rio não há paciência com o trabalho dele. Disse que no primeiro minuto de jogo já está sendo insultado por parte da torcida, voltou a atacar a imprensa, diz que a imprensa local me pega o tempo todo. Depois, mais adiante na coletiva, disse que a imprensa o mata diariamente. Algumas semanas atrás ele disse que a imprensa local o assassina diariamente. E disse, em mais de um momento da entrevista, que talvez a culpa seja dele. E ele repetiu isso na entrevista pelo menos mais 2 vezes. Neste ambiente de pressão, disse Cudê, nem Guardiola será campeão no Internacional. Quando Cudê age assim, ele transfere para a parte da imprensa e para a parte da torcida colorada a responsabilidade pelos fracassos do Internacional. Ele está transferindo, olha, nesse clima montado, criado, nem Guardiola, considerado o melhor técnico do mundo, na minha opinião, é Jürgen Klopp, será campeão aqui no Internacional. Cudê dá sinais de ser um técnico desistente. E aí eu tenho que olhar para a primeira passagem dele no Internacional em 2020. E vou contar a vocês um bastidor de uma fonte que eu já tive essa informação, já manifestei na nossa outra revolução, agora no Debate Raiz, também aqui no meu canal. O Cudê pediu ou ameaçou pedir demissão, ou, para ser mais correto, o Cudê colocou o cargo à disposição 3 vezes, lá em 2020. Na época o Inter presidido por Marcelo Medeiros e que teve até o mês de setembro Alessandro Barcelos, o atual presidente, como vice de futebol.
A primeira vez que Cudê colocou o cargo à disposição foi depois de um jogo do Inter na Libertadores da América em Cali, contra o América. Cudê estava incomodado que a parte da imprensa, torcedores e até alguns dirigentes queriam uma escalação diferente, queriam, por exemplo, um Moledo em campo, queriam um time que não apostasse em alguns jovens, em algumas premissas, como o Fux, que surgia muito bem, mas o Cudê tinha uma insistência em zagueiros que saibam sair jogando, ele gosta disso, e o Moledo entrou naquele jogo, foi muito bem, e o Cudê chegou a dizer um discurso muito parecido com esse: olha, talvez não precisem de mim. Depois também no jogo que o Internacional foi derrotado em Santiago do Chile pela Universidade Católica. O Internacional foi com um time misto lá, acabou desprestigiando, tirando o tamanho do jogo, depois viu que poderia ganhar e se ganhasse, ficaria em primeiro lugar do grupo e escaparia do confronto nas oitavas, que acabou eliminando o Internacional, aí já comandado pelo Abelão, contra o Boca Juniors. Pois Cudê também lá, numa conversa inclusive de aeroporto, com dirigentes do clube, colocou o cargo à disposição. Até que veio a terceira vez. Aí um tropeço pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, se não estou enganado, contra o Curitiba, acho que foi contra o Curitiba, um empate no Beira-Rio, depois de uma sequência ruim, e ali foi definitivo. Cudê colocou o cargo à disposição, pediu demissão em caráter irrevogável, mas já tinha na gaveta uma proposta do Celta de Vigo. Também no Atlético Mineiro, Cudê mandou recados à direção, manifestando a sua insatisfação, com um discurso de que não foram contratados todos os jogadores que ele pediu, mesmo discurso de 2020, que o grupo era curto. Agora a gente sabe que ele não pode ter esse discurso. E o discurso agora ele vai numa outra linha, de que ele está sendo muito pressionado, de que ele acha que a crise criada ou pela imprensa, ou pela torcida, ou pelos dois, esta crise é demasiada pelo fato do Internacional não ter sequer chegado a disputar a final do Campeonato Gaúcho. Cudê está errado. A crise não é demasiada. O Inter não pode achar que é normal, o Inter não pode normalizar que não ganha o Campeonato Gaúcho nos últimos 8 anos. Mas isso não é responsabilidade apenas de Cudê. Mas esse ano, especificamente, por não ter passado pelo Juventude, é de Cudê. Cudê é também fiador desta eliminação. Não só ele, a direção e os jogadores, mas principalmente ele, que é o comandante da equipe. Cudê errou e esta crise, entre aspas, gerada, esta pressão, é absolutamente normal para um clube do tamanho do Internacional, que não consegue sequer chegar mais nas finais do Campeonato Gaúcho. Talvez Cudê mostre aí que a comissão técnica, que os jogadores e que os dirigentes mais ligados ao futebol não imaginavam o que estava em jogo naquele confronto de semifinal contra o Juventude. Será que imaginam agora o que estará em jogo a partir desta quarta-feira, terceira rodada da Copa do Brasil? E o que significaria uma segunda eliminação para o Juventude, agora numa competição, num torneio nacional? Pois eu também acho que por trás desta manifestação de Eduardo Cudê há um comportamento repetido dele. De que quando o sapato aperta, para ser bem popular, ele acaba não calçando o sapato, ele acaba desistindo. Foi assim no Inter em 2020, foi assim no Atlético Mineiro. E parece que começa a acontecer assim, mesmo que ele tenha um enorme apoio dos dirigentes do clube, um apoio do vestiário, em especial o presidente Barcelos o respalda muito, e grande parte da torcida do Internacional que apoia e que eu sei, inclusive, vai contestar este meu vídeo, e isso é absolutamente legítimo, cada um tem a sua opinião. A minha opinião sobre Cudê permanece a mesma. Ele é um bom técnico de futebol, com uma carreira ainda pequena, de apenas 9 anos, isso não é culpa dele, mas ele tem menos de uma década como técnico de futebol, é um treinador que não está completamente pronto. O Cudê vai evoluir muito ainda. A dúvida que eu tenho é, o Cudê hoje, e eu não defendo a saída de Eduardo Cudê, eu acho que seria ruim para o Internacional uma troca de treinador agora, mas será que o Cudê está pronto para a exigência do clube? Que exigência é essa? De um título nacional ou de um título mesmo de Copa Sul-Americana, mas de um título representativo? Esta é a dúvida que eu tenho. Cudê vai crescer muito como treinador. Hoje ele é um bom técnico na minha avaliação e lá na frente será um técnico muito bom, talvez um ótimo treinador. Mas ainda lhe faltam algumas ferramentas.
Ainda lhe falta, na minha opinião, um pouco de conhecimento tático para virar um jogo, para mudar o panorama durante uma partida. E isso é absolutamente normal para quem tem apenas 9 anos à frente de uma casa-mata. Kudê tem muitas virtudes. É um técnico envolvente, epidérmico, intenso e que tem sim conhecimento de futebol. Eu só não sei se é suficiente para a exigência, para a pressão que se vive no Internacional. E ontem ele mandou o recado. Ele está desconfortável. Ele está, talvez, preparando um ambiente para que, num revés mais forte, ele justifique uma eventual saída. O Inter tem que estar muito bem preparado, muito bem calçado para uma situação que se avizinha. Se o Internacional passar pelo Juventude, indo adiante na Copa Sul-Americana, recuperando pontos perdidos ontem, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o Kudê talvez tenha uma relação mais tranquila. Mas ele precisa entender de antemão que a responsabilidade por tropeços e fracassos do Internacional dentro de campo não está na conta da torcida, está na conta de dirigentes, na conta de treinadores e na conta também de jogadores. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é em nome do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, para que tu resolvas de vez o teu IPVA 2024 e alguma outra taxa. Fica ligado, porque o prazo que vence o IPVA, limite para quem não parcelou, é amanhã, terça-feira, dia 30. Baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay, faz o pagamento em 12 parcelas no cartão de crédito, o teu IPVA, licenciamento, alguma multa, alguma outra taxa. Cupom promocional Meneghete20 te dá um abatimento, um desconto nas taxas do cartão de 20%. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.